O Santos esperou a live do trio dessa segunda-feira acabar para assim anunciar a demissão, né? Foram minutos depois, eu estou gravando até, são 12h48, mas o Santos anunciou, vou olhar aqui no grupo, 12h31, a gente encerrou a live um pouquinho antes, 5 minutos antes, e olhe lá. Mas enfim, meus amigos, o Santos demitiu o técnico Pedro Caixinha, é sobre isso que a gente vai falar hoje, junto dele também, claro, sai a comissão técnica toda, os seus auxiliares são dois, Pedro Malta e José Pratas, o preparador físico Guilherme Gomes e o preparador de goleiros José Bellman, né? O auxiliar técnico César Sampaio, que é da comissão fixa, né, vai assumir interinamente, ou seja, na quarta-feira contra o Atlético Mineiro, é o César que comanda a equipe. E aí o Santos soltou essa notinha, né, também falando da demissão dos nomes e agradeceu ao profissional, aquele blá blá blá, desejo sucesso e tudo mais. Beleza, vamos falar sobre isso aqui neste vídeo. Eu já adianto que eu não vou falar de preferências de quem eu quero, eu vou fazer um vídeo disso, mas não nesse. Esse é só para falar do trabalho e da demissão. Mas antes, puder deixar aquele like aqui no vídeo, se inscrever no canal também, é muito importante, ajuda bastante a gente, tá bom? Agora, sobre Pedro Caixinha e a demissão. Bom, eu falei isso aqui, falei na live do trio e eu acho que era meio óbvio até, não é querendo cantar de nossa, especialista, não é isso, acho que era um negócio meio óbvio. O Caixinha para mim caiu no jogo contra o Vasco já, quando sai aquela entrevista do Marcelo Teixeira, quando sai informações no dia seguinte de que ele poderia até ser, como é que eu posso dizer, ser avaliado, né, nos próximos 2 jogos, deveria ser avaliado. Para mim ali já caiu, a não ser que o Santos vencesse Bahia e Fluminense, não, jogamos bola, ou pelo menos em um dos 2 jogos, o que não aconteceu, é bem verdade. E aí a gente volta a bater na tecla daquela questão do, se o Santos fosse um clube extremamente profissional, e a maioria do Brasil eu sei que não não seria demitir que seria a solução, né? Seria você ter alguns processos ali envolvidos, você ter uma avaliação mais concreta, e eu até perguntei isso na live do trio de hoje também, porque assim, para você avaliar se o trabalho estava sendo bem feito, de repente você demitiria após o Paulista, e aí você teria 3 semanas ali com um técnico novo, para ele implementando suas ideias, o que ele pensa, o que ele ia observar do elenco, enfim, né? Mas aí eu pergunto, quem aqui no Santos avalia isso? Como é feito essa avaliação? A gente vê o jogo foi ruim, vamos demitir, o jogo foi bom, a gente vai ficar, é isso? É assim que acontece? Enfim, o Santos hoje tem o seu CEO, Pedro Martins, o gerente de futebol, que é o Guilherme Souza, o gerente técnico, que é o Fabrício Vasconcelos, tem supervisores de futebol, que aí eu acho que não fazem mais essa função exatamente de observar o elenco, mas Evaldo Prudêncio e Lohan Lima, enfim. Tem auxiliares técnicos, 2 foram demitidos, e o César Sampaio, né? Enfim, coordenador de preparação física, tem um monte de gente ali com um monte de cargo diferente. Quem são as pessoas que avaliam esse trabalho? Porque não venham me falar, por gentileza, não venham me falar em assessor especial de presidência, comitê de gestão, que esses caras não são as pessoas capacitadas para isso. Então, isso não é uma defesa do Caixinha, óbvio que não, eu já vou chegar lá sobre o que eu acho do trabalho dele, mas eu queria saber como é essa avaliação, como foi feita, como foi decidido por essa demissão, mas a gente sabe que isso não vai acontecer, e é por isso que eu digo que no mundo ideal, a solução não seria demite e troca. Mas, infelizmente, não estamos no mundo ideal, e a gente acaba optando pela troca de comando, porque é o mais fácil. É o mais fácil você pegar um elenco que de repente não se adaptou totalmente a ele, não gostou tanto das ideias ou algo do tipo, e aí você trocar o técnico, porque aí vai ter, de repente você muda o perfil, chega um gestor, chega um cara de mais capacidade de entender o seu grupo, de trazer os jogadores para ele, enfim, são várias opções aí, né? Mas é fato de que não estamos num processo de profissionalização quando acontece isso, né? Infelizmente. Agora, sobre o trabalho do Caixinha em si, numericamente foi fraco, tá? Foram 17 jogos e eu estou contando o amistoso contra o Coritiba, porque para mim é um jogo oficial normal. 17 jogos com 7 vitórias, 3 empates e 7 derrotas.
Se você tira esse amistoso, foram 16 jogos, obviamente, com 6 vitórias, 3 empates e 7 derrotas, só entre Campeonato Brasileiro da Série A e Campeonato Paulista. A Copa do Brasil ainda não começou, vale lembrar. Foram 25 gols marcados e 20 gols sofridos. Contando o amistoso, repito, aí já aumenta para 29 gols marcados e 21 sofridos. A sequência agora é bem ruim, são 4 jogos sem vencer. É a pior, inclusive, igualando a sequência do começo, que a gente vence o Mirassol, depois empata com a Ponte, perde do Palmeiras, perde do Velo Clube, claro, perde do São Bernardo e vence o São Paulo. 4 jogos sem derrota, sem vitória, que naquela ocasião foi 1 empate e 3 derrotas. Essa fase atual também, né? Derrota para o Corinthians, Vasco, empate para o Bahia e derrota para o Fluminense. De novo, tirando o amistoso aí da conta, se você contar, são 3 jogos só sem vitória. Mas o mais importante do que esses números fracos, que realmente foram fracos, tá? Não tem como negar isso, são números de Fabian Bustos, de Ariel Holan, acho que o do Holan até foi pior. Quem mais? Eu ia falar o Lisca, mas não, o Lisca foi tão pior que só ficou pouco tempo. O Odair Hellmann teve mais ou menos a mesma coisa, eu vou até olhar aqui o Odair. Enfim, então o Santos segue um padrão sempre. Inclusive eu brinquei disso hoje, que é sempre. Parece que o Santos sempre demite a mesma época. Tipo, o cara tem 9 vitórias, 8 empates, 9 derrotas. 10 vitórias, 11 empates e 9 derrotas. É sempre tipo assim, sabe? Bem parecido pela mesma época, parece até. Mesma quantidade que teve. Por exemplo, o Odair Hellmann foi um que teve um tempo maior, né? Foram 30 e tantos jogos. Eu vou até olhar aqui certinho. Foram 35 jogos, se eu não estou enganado. E foi mais ou menos por ali o aproveitamento dele. Enfim, eu não vou achar agora separado também, não quero ficar procurando, só comentei. Então tem um padrão ali, né? Tem um padrão, um prazo de validade que os técnicos do Santos têm tido ultimamente. E aí, técnicos de diferentes estilos, né? Isso é um problema, diz alguma coisa, né? Voltando a especificar só do Caixinha, chegou com um discurso muito bonito, os 4 pilares, que eu faço questão também de abrir aqui e ler, os 4 pilares de Pedro Caixinha, vou colocar inclusive assim, que não foram muito aplicados, não foram muito bem executados. Talvez você tenha tido ali alguns momentos, eu acho que teve. Contra o Mirassol na estreia foi muito bem, contra o Noroeste na vitória na Vila foi bem também, contra o Água Santa, mas você percebe o nível dos adversários? Contra o Red Bull Bragantino, até, por exemplo, que é um time de Série A, o Santos foi bem também. Não necessariamente aplicando todos os pilares, mas foi bem. Contra o São Paulo foi um time muito mais reativo. Foi agressivo, mas foi muito mais reativo. O que eu não vejo como problema, tá? Se você conseguir jogar assim, não tem problema nenhum. Mas aí não aplicou tudo que ele falava, que era ter a bola, atacar o gol. Prioridade ser dinâmico, agressivo, proativo e vertical. O Santos não era proativo, o Santos não era dinâmico, o Santos não era agressivo quando tinha a bola. Sem a bola a gente até foi em alguns momentos. O segundo pilar, perder a bola, atacá-la em seguida. Pós-perda, rápido, agressivo e coordenado. Até acho que foi agressivo em muitos momentos, mas não foi rápido e não foi coordenado. Sem a bola é buscar recuperá-la, defender para frente, pressionando a saída do rival. Isso não aconteceu, pouquíssimas vezes aconteceu contra o Mirassol, como eu falei, contra o Noroeste. Até acho que no primeiro jogo contra o Corinthians, na fase de grupos, no Paulista, até aconteceu também em alguns momentos. O Santos rouba bolas, inclusive, ali na entrada da área, com o Tassiano, com o Luan Pérez, enfim. Mas no geral, na linha geral, isso também não aconteceu. Recuperar a bola e atacar o gol, buscar o primeiro passe sempre para frente. Isso cai por terra quando os seus volantes são João Schmidt e Diego Pituca, igual foram ontem. Tá? É só absurdo. Ou seja, de todos esses pilares, eu acho que a pressão dele, principalmente quando o time adversário ia construir, ia fazer a sua saída, eu acho que ela era bem feita, de verdade, acho. Só que ela sofreu contra times melhores. Contra o Bahia, por exemplo, a gente sofreu. Foi Deus nos acuda no primeiro tempo. E acho que isso é um grande problema, evidentemente. Até porque o nível dos nossos adversários esse ano é bem maior, né? Não é igual aos do ano passado, ou propriamente igual aos do Campeonato Paulista, que é um campeonato estadual de nível técnico interessante, mas obviamente é muito abaixo do Campeonato Brasileiro, né? Não tem como você comparar. Enfim, então acho que faltaram entendimentos dos atletas, acho que faltaram peças, faltaram sim, tá? Isso é negável. O próximo técnico que chegar vai sofrer com essa falta de peças. Isso não tem como fugir até a janela do meio do ano, que vai abrir só em julho. Tem a de exceção do Mundial também antes, né? De junho, mas enfim, são menos dias ali, são 10 dias.
mas vai sofrer até lá, tá? E aí o novo técnico vai ter que saber se moldar muito bem com esse elenco e conseguir pontuar, porque é importante a gente lembrar que vão ter 12 rodadas antes do Mundial, já foram 3, então ainda tem 9, e o Santos tem que juntar uma gordura ali, porque aí vai ter uma pausa longa para ter novamente um tempo de trabalho bem interessante para você ter novas características, novas ideias implementadas. Enfim, hoje é aniversário do Santos, inclusive, né? Que belo parabéns, né, pro Santos. Lançaram a camisa nova também, né? Camisa nova listrada, bem bonita, inclusive, gostei bastante. Então, só pontuando algumas coisas também que aconteceram hoje. Mas é isso, eu estou tentando pensar sobre o trabalho, o que aconteceu mais. Não acho que em questão de... Ah, sim, tá, de substituições, vou falar já também. Não acho que em questão de, por exemplo... Perdão, meu nariz ainda tá zoado, falei ontem pra vocês aqui no vídeo de pós-jogo, ainda tá hoje. Em questão de afastamento, por exemplo, o Julio Furt, o Andrei, o Enzo que foi emprestado, ou os zagueiros da base que subiram não foram aproveitados, Diego Borges e Matheus Bina, não acho que ele errou em ninguém, tá? O Rainer, o Lucas Braga, de verdade, não acho que ele errou em ninguém aí. Agora, as mudanças do elenco que ele tinha, do elenco que ele efetivamente trabalhou, ele achou muito bem o bom tempo. Ele tira o bom tempo do time. Achou muito bem, entre aspas, porque o bom tempo estava aí, e eu já falei, eu acho um absurdo você não ter conhecimento do elenco, nem tanto por culpa dele ali, mas por alguém não passar, olha, esse jogador é assim, 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 enfim, tudo bem. Acho que pecou nas indicações, em algumas. O Léo Godoy é aprovado pela comissão dele, por exemplo. O Gabriel Veron, que vem muito mal, até agora também não demonstrou que veio, foi aprovado também pela comissão dele. E aí eu não estou falando que só é culpa dele, é culpa dos analistas que indicaram também, de quem contratou, da diretoria, enfim. Mas essas peças também tiveram algum problema ali em algum momento. E vamos ver como elas se adaptam ao novo técnico. De repente eles começam a jogar pra caramba e a gente vê, não, realmente o Caxias não sabia usar eles. Mas, enfim. Acho que algumas vezes faltou um pouquinho de critério. Bom tempo ontem, o Ian não ter sido testado também, eu acho muito estranho. Enfim, tem outras aí que... O Roleiser, por exemplo, ser substituído sempre, eu não entendo. O Guilherme não sair, a insistência com o Guilherme, que é uma coisa irritante. E que assim, eu nem acho que vai chegar outro técnico e vai tirar o Guilherme do time, eu não acho, porque eu entendo que técnico que trabalha aqui no Brasil gosta de jogador assim, que corre pra caramba, que marca e tudo mais. Mas tem que saber pesar, tem que saber balancear. E eu acho que o Caixinha perdeu a mão com o Guilherme com 3 jogos, por exemplo, ele sem ser substituído, não jogando nada, absolutamente nada. E se eu não estou enganado, 4 até, porque ele joga contra o Corinthians o jogo inteiro. Eu vou olhar aqui. Então, mais uma partida em que ele foi mal pra caramba e jogou os 90 minutos. É isso mesmo, jogou os 90 minutos contra o Corinthians também. Enfim, e não vem bem, não vinha bem. Já não vem bem há um tempo. Então acho que também faltou um pouquinho essa limitação da convicção e da teimosia, e que culmina ontem em uma partida lamentável, tosca, nojenta e covarde, que me irritou assim demais. Até porque ele praticamente largou tudo que ele pensava. Ontem ele não fez nada do que ele pensava como ideias principais, né? Enfim, então eu acho que é sempre triste quando a gente troca técnico, porque dá a impressão de que só tem isso a se fazer e não é isso sempre a solução. Mas algumas vezes pode ser também, tá? Pode chegar um cara aqui, o Dorival, o Tite, enfim, vamos falar de opções como eu falei em outro vídeo. Pode ser que esse cara chegue e arrume tudo, mas não é o ideal, né? Enfim, porque senão fica nessa de mói técnico toda hora. Mas é fato que o trabalho, eu acho que teve alguns bons momentos, principalmente ali na fase de classificação do Paulista, na parte final, né? Perde pro Corinthians, depois tem bons jogos, até perder pro Corinthians esse jogo na semifinal. Teve jogos interessantes, contra o São Paulo foi um jogo interessante na primeira fase do Paulista, contra o Bragantino, que é uma equipe de Série A. O Santos foi bem, né, nas quartas de final, mas acho que foram poucos pontos ali, alguns recortes muito limitados de boas atuações. E eu esperava mais, de verdade. E ontem, depois da partida horrível de ontem, eu entendo a demissão. Eu só acho que deveria ter sido feita desde o jogo contra o Vasco, porque lá o entendimento era de que o trabalho já não ia evoluir. Então, demitiu o cara logo. Falaram tanto que a parte técnica enxergava que ainda podia evoluir, mas hoje mudou isso? A postura ontem foi tão ruim que mudou completamente o trabalho? A avaliação do trabalho, pelo menos? Enfim, não vou reclamar da demissão, entendo completamente.
acho que o trabalho estava muito abaixo do que a gente esperava e do que eu tive, particularmente, eu tive bastante esperança. Mas enfim, antes que apareçam, tem alguns que comentam aqui com muita educação, inclusive. Não é esses que eu vou falar, tá? Esses, claro, falam que já não gostavam do Caixinha antes ou não gostavam ali e tal, um argumento justo, tudo bem. Só que tem alguns que vão falar técnico sem título. Esse argumento, gente, desculpa, não vira, porque você vai comparar, por exemplo, com o Renato Gaúcho, que tem 15 anos a mais de carreira que ele e poucos títulos a mais. Acho que título não é tudo para definir. O próprio Arthur Jorge, pronto, campeão da Libertadores do Brasileiro com o Botafogo ano passado. Tinha nada na carreira, tinha uma Copa de Portugal. Isso não é muito argumento, desculpa. Eu não consigo avaliar um técnico por títulos. Até porque o São Paulo, que muita gente ama, tem pouco título. O Tite mesmo, que é um técnico vencedor, sim, não tem como falar que não. Demorou para ganhar títulos na carreira dele. Enfim, técnico é contexto, é o que você avalia no trabalho do cara. Enfim, eu só acho muito oportunismo falar, mas nunca ganhou nada. Aí é complicado também, né? É tipo, viralizou essa semana o Totti falando do Messi. Se o Messi estivesse na Roma a carreira inteira, alguém acha que o Totti é um jogador fraco, um jogador limitado, porque só ganhou um campeonato italiano ao longo da carreira? E eu vou até conferir aqui. Um campeonato italiano, que eu tenho certeza essa. 2 Supercopas da Itália e 2 Copas da Itália. Em 25 anos de Roma, essa é a carreira dele. Alguém acha que ele foi um jogador ruim, um jogador fraco? É tudo contexto, né? Mas enfim, a demissão foi justa. E só para explicar mais ou menos todas as vertentes, sem deixar nenhuma ponta solta ali. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e depois a gente volta com um vídeo falando sobre opções, preferências, não sei. Valeu, pessoal.